Queridos amigos, boa noite a todos. Eu sempre prefiro, e vocês viram o meu pedido de colocar o microfone na haste, porque eu tenho a impressão que se eu pegar o microfone assim na mão, ao invés de falar, eu tenho vontade de cantar. E é melhor que eu fale, para a saúde dos ouvidos de vocês. Primeiramente, deixa aqui eu dividir com vocês o meu estupor, o meu espanto, a minha grata satisfação de, ao chegar aqui, e encontrar esse prédio erguido do lado oposto ao que era a sede inicial do Centro Espírita de Jacarepaguá, e eu ainda estou sob impacto, considerando o momento grave que nós vivemos, e ainda assim os companheiros dessa casa conseguiram, com esforço, denodo, vontade, dedicação, edificar, construir num terreno essa sede simplesmente linda. Vocês estão de parabéns. Talvez durante muitos séculos e ainda nesta encarnação, o que nos mobiliza no que se refere à dedicação, à realização, quase sempre são coisas relacionadas aos nossos familiares. Nós nos esfalfamos, cansamos, quando temos a previsão da festa de um filho, do aniversário de um filho, de uma filha que vai completar 15 anos ou vai se casar. Tudo aquilo nos mobiliza muito, nos apaixona, e nós não medimos esforços para fazer concretizar aquele projeto de festa, de comemoração, ou seja, a coisa ligada ao nosso ente querido, ao nosso amado. Quando nós conseguimos fazer isso para uma instituição que não é a nossa casa, não é o ideal, não é o nosso filho, não é um parente, quando nós conseguimos realizar almoços, bingos, tarefas diversas, no sentido de mobilizados, no sentido de angariar recursos, de fazer realizar, de concretizar uma obra como esta, ela já nasce amada, ela já nasce impregnada. De modo que não me impressiona somente o aspecto externo da casa espírita, já que isso, a rigor, é uma edificação de cimento, tijolos, ferro. A questão é que essa construção, dessa maneira, expressa o sentimento que aqui foi envolvido para realizar. E por isso, então, vocês estão de parabéns, de novo, pela casa, por essa edificação tão bonita que é hoje o Centro Espírita de Jacarepaguá. Só quem trabalha na casa espírita, onde a Casa Aureliano, que o nosso irmão citou, a Casa Aureliano, lá eu entrei pela primeira vez quando eu tinha meus 9 anos, e pode não parecer, mas isso tem um tempinho. E desde então, em todos esses anos, graças a Deus eu tenho me mantido lá e participo dessas melhorias, dessas reformas. Então, quem trabalha na casa, quem sente, quem respira, quem se dedica à casa, à sua casa espírita, consegue bem avaliar o que é a casa, esse trabalho realizado numa outra casa. O Niterói é uma cidade boa de se morar, tem várias casas, várias instituições.
E a Casa de Aureliano, Centro Espírita Casa de Caridade Aureliano, é o terceiro centro em termos de idade de fundação na cidade de Niterói. Existem outras duas casas mais velhas, portanto, todas as outras são mais novas. E me lembro que a questão de, em dezembro, quando eu falei de uma casa que estava completando seus 25 anos, então comecei a palestra parabenizando a eles, né, pelos 25 anos, mas confesso assim que dei uma esnobada, porque em dezembro também nós comemorávamos 84 anos. E eles, tadinhos, com 25 aninhos, nem adulto ainda é de verdade. Como vocês veem, queridos, a questão do poder é sempre relativa, porque quando eu chego aqui e encontro uma casa com 145, aí eu fico quietinho, eu fico até envergonhado, porque aqui eu não tenho motivos para me esnobar, para fazer prosopopeia. 145 anos, sabe Deus, sabe os guias, possivelmente a dimensão física que aqui está, não reproduz também os espíritos aqui presentes. Certamente fundadores, idealistas, trabalhadores, alguns talvez dos quais nós sequer lhes lembremos o nome, eles aqui estão participando desse conclave, dessa festa, dessa noite, dessa semana de confraternização. Como comemorar o aniversário de uma casa espírita, se não falando de espiritismo? Entre um casal de cônjuges, quando um deles vem a desencarnar, aquele que sobrevive, aquele que permanece vivo no corpo, ele vai se chamar viúvo ou viúva. Se foi ela quem desencarnou, nós vamos nos referir a ele como o viúvo. Poderemos dizer até o viúvo de fulana. E quando falamos o viúvo, logo todo mundo entende que a sua esposa morreu. Não há espaço para outras coisas. É viúvo, mas como assim viúvo? Viúvo porque a dele morreu. Se foi ele quem morreu, nós chamaremos ela, designaremos ela como viúva. E ao falar viúva, todo mundo vai entender de pronto que o esposo daquela senhora a antecedeu na desencarnação, foi antes, e agora ela é uma viúva, porque logicamente, obrigatoriamente, seu esposo, seu companheiro veio a óbito. Se nós falamos, nos referindo a uma criança, falamos para um menino que ele é um órfão, não há dúvida. Saberemos que a sua mãe, ou seu pai, ou ambos vieram a desencarnar. Nós poderemos até dizer órfão de mãe, órfão de pai. Mas ao falar órfão, nós temos a clara ideia que o seu pai ou a sua mãe, ou de novo, os dois morreram. Daí órfão. Se ao falarmos relativo a uma menina, chamarmos-la de órfã, de novo, tem alguma dúvida? Saberemos que foram os pais, ou o pai ou a mãe dela quem morreu. Vejam, queridos, que ao me referir a uma pessoa como viúvo ou viúva, essas palavras encerram um significado, um sentido. Ela já tem um valor, já tem, nós conseguimos entender a mensagem. Falou viúvo, a mulher que... A mesma coisa acontece com uma criança, ao nos referirmos a ela como órfã ou como órfão. E aí então eu pergunto a vocês,
Qual é o nome que se dá? Qual é o nome que se dá ao pai, ou à mãe, ou a ambos, o casal que sofreu a desencarnação de um filho? Sabemos que é viúva, sabemos que é viúva. Sabemos que a criança, menino que perde a mãe e o pai é órfão. A criança, menina que perde o pai, a mãe ou ambos é órfã. E no caso do pai e a mãe do casal que sofreu a morte de um filho, como é que se chama esse casal? Ou se o pai já era morto, como é que se chama essa senhora, a sua mãe, pelo fato de o filho ter morrido? Qual é o nome que se dá a essa pessoa? Vocês não sabem? Vocês não sabem, porque simplesmente essa palavra não existe. Não existe uma palavra que possa definir o estado de ser de um casal de pais que tenha sofrido a morte do filho, ou da filha, ou dos filhos. E eu quero crer, meus amigos, que a negativa da língua em não criar uma palavra para designar essa situação é que essa situação ela é medonha. É porque a situação é tão extraordinária, ela é tão agressiva, ela é tão doída, que o vernáculo, que a língua se nega a criar uma palavra para designar essa situação horrorosa. Daí que a gente não tem a palavra, e nem o português, nem o inglês. Porque a situação é tão inverossímil, é tão difícil, é tão inimaginável, que mesmo nós que tenhamos vinculação com o pai, a mãe, aqueles que são muito ligados aos seus pais, às suas mães, mesmo esses que, claro, não querem ver-nos nunca partir, mas quando eles caem doentes, ou na medida que a idade vai avançando, existe uma previsibilidade de que eles irão à frente dos filhos. Caberão aos filhos cuidar deles. Quando isso se inverte, quando a alça, a mão que segura o caixão, ao invés de ser a mão de um filho, é a mãe do pai enterrando o filho, isso é um horror. Nós, às vezes, nos negamos a usar a palavra perda, mas talvez não exista outra palavra para designar esse sentimento de ausência, realmente de perda. Há alguns anos atrás, eu tive meu cordão afanado, roubado por um sujeito que me abordou numa rua escura. E ele tirou o cordão de mim, não me aconteceu nada. Eu fui embora pela rua, extremamente traumatizado, indignado. Eu me senti roubado. Levou o meu cordão, foi uma afronta. Eu fico imaginando quando um filho nosso é alvejado por uma chamada perdida. Quando acontece um acidente que não deveria acontecer por imprudência, e é o nosso filho, é a nossa filha que vai, não existe outro sentimento, a não ser o sentimento, a sensação de perda dessa pessoa. E que isso é tão agressivo, queridos. Isso é tão extraordinário, isso é tão medonho, isso é tão inconcebível, que a língua se nega a criar uma palavra para designar essa experiência. Esse sentimento de perda, de ausência, de horror, chegou perto
daquelas senhoras, jovens e novas, jovens e velhas, que 2, 3 dias antes haviam se despedido dos seus garotos, dos seus meninos, maridos e filhos. Aqueles meninos estavam sumamente empolgados, estavam no frisson, embriagados de alegria, porque uma seleção apagada, desconhecida do oeste catarinense, a equipe chapecoense da cidade de Chapecó, naquele sábado, deve ter comparecido à casa de suas mães, ou se despedido de suas esposas, e ouvido delas as rogativas: vai com Deus, meu anjo, vai com Deus, meu filho, que Ele te leve e te traga, vai em paz. Possivelmente os garotos acharam que aquilo era cantilena de gente velha, porque não cabia, não havia espaço para preocupação, num espaço que era todo usado pela alegria. Havia a possibilidade dela voltar de Medellín, ostentando a taça da competição sul-americana de futebol. A equipe tornar-se-ia famosa no Brasil, e se transformou famosa, não pela conquista da Copa, e não ficou somente famosa no Brasil, ficou conhecida no mundo inteiro, porque de 77 pessoas naquele voo 2933 da Lamia, que saía do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em direção a Medellín, na Colômbia, de 77, 71 deles morreram. Possivelmente essas senhoras, esses pais, essas esposas, devem ter, ao saber da notícia, dizido: Deus, então eu não gritei o suficiente para o Senhor ouvir? Será que eu teria de ser mais enfática? Será que eu teria de ter sido mais exagerada para você poder me ouvir? Porque, ao contrário do gosto, do desejo delas, esse voo cai nas proximidades da pista de aterrissagem, e de 77, 71 vêm a morrer. Isso é um horror. Isso é uma tragédia. Isso consternou o mundo inteiro. Não só a cidade de Chapecó, mas o mundo inteiro ficou estarrecido. E, meus queridos, por mais que essa ocorrência tenha sido medonha, por mais que ela tenha sido horrorosa, ela não foi a primeira e nem será a última. De vez em quando, ao ouvir o jornal matinal ou lê-lo, estamparemos perplexos a notícia de um acidente parecido, envolvendo jovens ou não, mas muita gente reunida morrendo junto. Essas circunstâncias acontecem de vez em quando. Não foi exatamente a primeira. O Brasil talvez ainda não tenha se recuperado daquele 27 de janeiro de 2013, quando 242 moços e moças morrem queimados ou asfixiados na boate Kiss, em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Possivelmente aqueles pais, de novo, no meio da madrugada, devem ter gritado
e chorado lágrimas de sangue, porque seus filhos lá estavam. Estive em Santa Maria em abril deste ano e falei um pouco sobre isso. E um pai chegou a mim junto com um filho e me apresentou e disse: aqui, Eduardo, ele quase me bateu, porque eu proibi dele sair naquela noite. E ele está aqui, ó. E o garoto ria para mim. Talvez a gente não consiga entender porque é que os pais daqueles 242 não fizeram o mesmo, impedindo que isso acontecesse. Essas tragédias vão se dar, queridos, com jovens, com ou não, elas vão acontecer. E o 29 de novembro, quando ocorreu esse acidente, era uma terça-feira, é o dia do meu plantão no hospital, e eu saí muito cedo de casa, cumprimentei o jornaleiro, dizendo: e aí, tudo bem? Ele disse: tudo bem, a não ser esse avião que caiu. Ele falou muito rápido, eu não dei importância, fui saber da notícia somente às 10 da noite no jornal noturno. E no dia seguinte, uma quarta-feira, eu tomaria um avião para São José do Rio Preto, onde faria palestra espírita. E como falar 24 horas depois de alguma coisa ter exatamente essa tragédia? E no voo, durante o percurso, eu fui elaborando algumas ideias para falar naquela noite. E aí me lembrei, e depois fui checar com amigos, que a própria cidade de São José do Rio Preto também sofria a perda dos seus 59 meninos. Esses eram adolescentes, 12, 13, 14 anos, no conhecido acidente chamado acidente do Rio Turvo, que aconteceu na noite de 24 de agosto de 1960, quando um ônibus com os garotos, adolescentes, ia de Rio Preto em direção a Barretos, outra cidade do interior de São Paulo, em forma de gincana. Noite fria, noite densa, o motorista se perde e cai no rio, o ônibus cai no rio, e só ele se salva. Os 59 meninos morrem ali gelados no Rio Turvo. Algum tempo depois, algumas famílias procuraram Chico, pela proximidade de Rio Preto com Uberaba. E eis que um dos mortos, um dos meninos desencarnados, dizia que a desencarnação ali ocorrida no Rio Turvo era uma espécie de simetria histórica entre também um 24 de agosto. O 24 de agosto de 1960 era uma espécie de eco do 24 de agosto de 1572, quando em solo francês vai acontecer a chamada Noite de São Bartolomeu. Vai se casar naquele 24 de agosto Margarida de Valois e Henrique de Navarra. Ela católica, ele protestante. E por que o protestantismo estava nos tambores? É de 1500. A luta entre os dois era fratricida, era terrível, entre os católicos e protestantes. Mas Catarina de Médicis, a mãe da noiva, prometeu que aqueles dias seriam dias de paz, dias de concórdia. Afinal de contas, era um casamento em que a sua filha católica com o príncipe protestante ia se casar, mas seriam dias de harmonia. Era uma armadilha. Morreu naquela França de 23 para 24 e 24 para 25, centenas de milhares de protestantes, porque o casamento se transformou numa emboscada. Os historiadores dizem que o rio Sena, o rio que banha Paris, parecia
uma veia, uma artéria, um vaso sanguíneo, de tão vermelho que ficou, pela quantidade de cabeças sanguinolentas e corpos esquartejados que rolaram nas águas do rio Sena. Então ele estava dizendo que o 24 de agosto de 1960 era uma espécie de resposta àquilo que fora feito, realizado no 24 de agosto, esse de 1572. É assim, queridos. É dessa maneira que o Espiritismo, cuidando das fatalidades e do karma, organiza as coisas. Essas desencarnações coletivas, ou mesmo os grandes testemunhos de dor que temos na vida, eles não nascem por mero acaso. Eles não surgem a esmo. Eles não aparecem na nossa existência do nada. A doutrina espírita organiza e explica dizendo que nós mesmos, nós próprios, somos os responsáveis pelo aquele mal que vem a nos ocorrer. Porque o mal que nos ocorre hoje é o resultado de escolhas e opções infelizes que tivemos no passado. Quando eu falo assim, eu tenho certeza que parece que a proposta espírita é pior ainda do que as outras, não? É. Porque a permanecer a ideia do acaso, a permanecer a ideia de pode ser qualquer um, parece que é um pouco melhor, na medida em que o culpado é ele. Eu quero ver qual de nós aqui teria coragem de chegar para uma mãe daquele garoto da Chapecoense, o culpado é ele. Qual de nós teria essa condição de fazê-lo? Quando em 1990, o técnico da seleção inglesa, Glenn Hoddle, não sei se o sobrenome pronuncia assim, mas ele teve o disparate, cometeu o disparate, imaginem vocês, de falar numa rádio de Londres que os deficientes físicos nascem assim porque está se cumprindo ali a lei do karma. Olha só, vê se fala um negócio desse. E daí ele foi exonerado do cargo e teve de comparecer à mesma rádio pedindo desculpas por ter falado tamanho disparate. Quando eu li isso no jornal, isso mas é o que eu falo todo dia lá na casa de Aureliano, gente. O que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso é que essa notícia chega talvez a ouvidos não preparados. E de acordo com a nossa maneira também de conduzir, nós espíritas, dessa maneira fria, racional, nós às vezes nos esquecemos de alentar esse coração sofrido. Então diremos, quem mandou? Chega um casal que a gente gosta na casa, que o neném está vindo, eles preparam a casa inteira e nasce uma criança débil mental, ou uma criança com má formação congênita, com má formação física. Quando surge um negócio desse, outro padecimento de outra natureza, como é que nós analisamos esse caso? A gente pensa assim, tá vendo? Quem mandou? Não é assim? Quase que a gente diz para a pessoa, quem mandou você fazer isso? Quem mandou você errar no passado? A gente só não fala isso para a pessoa porque a gente não tem coragem. Mas cá entre nós a gente fica assim, mas só o que ela não aprovou para fazer, para nascer assim. Esquecemos de uma coisa muito importante, irmãos. Sim, a lei do karma é uma realidade. A vida espiritual registra as nossas ações, as nossas opções erradas, grava-as. Realiza toda uma estratégia, constrói toda uma estratégia
para o ressarcimento. E na época aprazada, na data definida, o ressarcimento vai ocorrer, ainda que eu não me lembre. Isso sim vai acontecer. É assim que a vida funciona. Porém, nos esquecemos de uma coisa importantíssima, irmãos. É de que esse ressarcimento, essa cobrança, só chega na hora que eu já tenho condições de pagar a fatura. E isso é fundamental. A cobrança não vem assim, ou por acaso, a esmo. A fatura não chega no endereço em que a pessoa não tem recurso para pagar. A vida organiza, identificou o erro, organizou a estratégia de resgate, mas só mandará a conta depois de se cientificar, depois de se certificar que os envolvidos têm condições para pagar a fatura. E isso muda tudo, irmãos. Dar-se nos mecanismos da vida, na contabilidade do destino, o que acontece com alguém que vai a um banco pedir um empréstimo para abrir um negócio. O dono do banco, o banqueiro, o gerente sabe que não vai poder cobrar a primeira fatura já no primeiro mês. O sujeito nem abriu o negócio ainda, capitalizou. O que faz o banqueiro? Dá tempo, deixa o sujeito abra o negócio, se capitalize. Quando ele está bem, aí manda a fatura. Ou melhor ainda, quantos de nós que nos sabemos devedores do banco, já tendo os recursos para pagar, vamos lá no banco e dizer, olha, pode mandar a primeira fatura que eu já tenho com o que pagar. É assim que nós fazemos as escolhas antes de reencarnar. Possivelmente esses jovens, se não todos, devem ter perguntado aos seus pais, às suas esposas, olha, eu tenho esse débito lá atrás, você vai comigo, mas você está disposta a me ajudar a pagar isso? E os que estão ao nosso lado, por mais que sofra, por mais que chore, por mais que maldiga às vezes a vida, naquele instante de desespero, diz, pode pagar, eu te ajudo a pagar essa conta. E eles vêm, e vão nascer nessas circunstâncias, mas porque estão prontos, já têm condição, já têm recursos para pagar, porque já diz o Evangelho, que o Senhor, o Pai, não dá pedra ao filho que pede pão, e nem escorpião ao filho que pede ovo. De modo que a lei do karma, ela é extraordinária. Ela não deve ser para nós motivo de mais desassossego, de apreensão, de temor. Pelo contrário, se as coisas ruins, se as tragédias, se as calamidades que venham a surgir na nossa vida, queridos, já que o futuro é incerto, a pessoa que acredita no karma e a pessoa que não acredita no karma, nenhuma das duas sabe o que vai acontecer. A pessoa que acredita na reencarnação e a pessoa que não acredita na reencarnação, nenhum dos dois sabe o que vai ser o seu dia de amanhã. Mas, se as tragédias, se aquilo que for me acontecer amanhã for o resultado de um planejamento do karma, ao invés de ser uma coisa casual, é muito melhor. Porque eu saberei que aquilo aconteceu no momento definido, que o karma é uma lei tão bem regulamentada, que só age, só funciona no momento que deve acontecer a justiça. Então os nossos temores se acalmam. Porque o que vier é porque eu já tenho perante as leis da vida condições para pagar, condições para ressarcir. É assim, queridos, que pode ser duro, pode parecer dura a maneira como a doutrina coloca as coisas, mas não é, porque ela explica que a vida material
a vida com V maiúsculo, ela primeiro sondou o coração de cada um, sabendo a quantidade da fatura que temos condições de pagar. Então, quando aquele casal chega à nossa casa, trazendo no colo, ao invés de um filhinho perfeito, bonito, saudável, sorridente, traz uma criança feia, monstruosa, uma má formação, ou um filho débil mental. Ao invés de nós perguntarmos, o que terá ela feito, hein? O que ela não aprontou, o que eles não aprontaram, nós deveríamos pensar neles, vê-los como grandes almas, como aqueles que já têm com o que pagar. Quando perguntaram a Chico numa reunião pequena, Chico, pergunte a Emanuel, quem de nós aqui é o criminoso? E o grande mentor respondeu, o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Aqueles que estão ressarcindo, não é porque só eles devem, é porque eles devem e já têm condições de pagar. Não quer dizer com isso que nós não tenhamos conta a saldar. É porque a gente não tem com o que pagar ainda. Somos todos pobretão, tudo pobre. E a vida, ao invés de cobrar, ela não pode nem cobrar, pelo contrário, ela tem até de ajudar um pouco mais. Porque a pessoa é tão frágil, a pessoa é tão fraca, que se lhe apresentar a fatura, ela desmorona. Então as facilidades, claro que isso não se pode generalizar, cada caso é um caso, mas em tese, as pessoas que não conseguem, têm as facilidades, a vida é muito boa. Será que tudo isso é mérito? Será que tudo isso é grandeza espiritual? Ou será, pelo contrário, pobreza? Então, alguns de nós não temos ainda como encarar a fatura. O banqueiro nem manda a fatura, porque não vai nos nortear, vai nos desorientar. Essas pessoas, amados, que chegam no nosso destino, trazendo um martírio, uma dor, padecendo um testemunho de sofrimento intenso, em última análise, essas pessoas deveriam ser invejadas por nós. Porque era o caso de perguntar a elas, como é que você está conseguindo pagar isso desse jeito, tão bem? Eu conheci há poucos meses uma amiga, uma senhora, sabe aquelas pessoas que chegam na gente já no primeiro boa noite, já canta? Não tem umas pessoas assim que irradiam uma grandeza, uma leveza, e que a gente sente tão bem? Foi o caso dessa senhora, moradora de Cabo Sul, no Rio Grande do Sul. Fiquei apaixonado por ela, pelo jeito dela, pelo carinho, acolhimento, pela bondade dela. Peguei o número dela, de WhatsApp, gostaram da pronúncia? Peguei o número dela e de vez em quando falamos. Um dia, um sábado à noite, no domingo pela manhã eu ia fazer uma palestra muito complicada, e disse a ela, fulana, ora por mim porque amanhã eu vou fazer uma palestra muito difícil, e você, com a sua amizade, com a bondade, você pode me ajudar. E ela logo, então, depois respondeu, sim, Eduardo, claro, eu vou orar por você, meu filho, eu gostei muito de você. Mas também não esqueça, Eduardo, então, de nessa noite orar por mim. Eu não te falei. Tenho um filho de 43 anos que é alcoólatra, e hoje ele saiu na noite, e eu não sei o que vai ser a minha noite. E eu fechei a mensagem, e fiquei pensando comigo,
Como é que ela pode ser aquela pessoa maravilhosa e tendo esse resgate, a dor de ser um filho, de ver um filho que ao invés de cuidar dela, está dando trabalho, tormento, aflição, preocupação? Essas pessoas devem ser invejadas por nós, porque elas estão mostrando que a fatura chegou e elas estão tendo plenas condições de pagar a dívida. Talvez a fatura nossa não tenha chegado ainda, irmãos. Não é porque o nosso débito é pequeno, é porque a nossa falta de condição é muito grande. Quando aquele garoto de quase 3 anos de idade, filho da Célia Diniz, que hoje preside o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sua família veio da linhagem do Chico. O seu pai, o Lico, passou a presidir o Centro Luiz Gonzaga quando o Chico, em 1959, sai de Pedro Leopoldo para Uberaba. E sua mãe, Lia, era uma das que colocava o papel limpo para o Chico psicografar, tirava o escrito e colocava um outro limpo. Muito entrosamento. Quando, naquele dia, o Rangel, o seu garotinho de menos de 3 anos de idade, aos cuidados da babá, sai com a babá para tomar um sorvete, e porque a bicicleta dele estava com um pneu furado, a bicicleta dele, de criança, ela o leva na garupa dela, de adulto. A criança, em verdade, não cai da bicicleta, como o filme retrata as mães do Chico Xavier, ou o livro As Mães de Chico Xavier. A história da Célia está lá retratada por uma atriz cujo nome eu nunca me lembro. Mas quando o garoto estava no chão, quando ele está no chão, ele vai subir no banco, ele passa do banco e cai do outro lado. Uma queda de menos de 50 centímetros. E aquilo aguçou as lesões invisíveis, microlesões do aneurisma que já estava em potencial para acontecer. E acontece o aneurisma, mas de uma maneira vagarosa, silenciosa, e o garoto parece que está normal para quem não o conhecia. A Célia chega em casa, olha o garoto e vê ele um pouco estranho. E ao mesmo tempo o menino diz: cabeça dói, mamãe. Cabeça dói. Ela leva ao pediatra. O pediatra ausculta, examina, olha a criança e diz: Célia, esse garoto não tem nada, preocupação sua. Volta para casa sábado, acorda de manhã e ele diz: mamãe, cabeça dói. Ela leva a um neurologista. O neurologista faz todos os testes neurológicos com a criança. Depois da consulta, vira-se para ela e diz: Célia, esse garoto está com reflexos neurológicos mais avançados do que uma criança dessa idade. Ele parece que tem 5 anos de tão avançado neurologicamente falando. Ela está um pouco desassossegada, mas o pediatra já liberou, o neurologista já examinou. Mas domingo de manhã a criança acorda, continua meio estranhozinho, para quem conhece. Quem não conhecia não sabe. Cabeça dói, mamãe, cabeça dói. Ela leva a um terceiro médico. Naquele domingo para segunda, ele pede para dormir no meio dos dois, na cama dos pais. Eles concedem e ele dorme. De manhã de segunda, ela acorda, vai tomar suas providências, e o seu marido, Aguinaldo, está na cama, e a criancinha segurando com a sua mãozinha o indicador, o dedo indicador do pai. É quando então o pai sente que a mãozinha da criança aperta um pouco mais forte o dedo, quando ele abre o olho, a criança está tendo a primeira convulsão. E daí a 3 horas morreria numa UTI de Belo Horizonte. Quando a Célia do corredor avista o médico saindo da unidade de terapia intensiva com aquela cara de derrotado,
com aquela cara de impotente, de incapaz, de não ter conseguido salvar a criança, a Célia grita, como qualquer mãe gritaria: não vai, Rangel, meu filho não vai, volta para a mamãe, Rangel, volta, não vai, filho. Ele se foi. E com a mãe ficou aquele sentimento, inclusive, de culpa, porque espírita, imaginou que ele, ao acordar no mundo espiritual, talvez se perturbaria com os gritos desarvorados dela. Veja o que é a mãe. Esquece a sua dor e pensa na dor do filho, e pensa: mas será? Eu devia ter me controlado. Sofre por alguns meses aquela dor, aquela culpa. Não devia ter gritado. Devia ter, como espírita, entendido, rezado e não gritado daquele jeito. Até que meses depois ela vai a Uberaba ver o Chico, grande amigo e ligado aos seus pais. Quando ela se aproxima dele, ele pergunta a ela: então, minha filha, você perdoou a menina? Porque, a rigor, ela havia levado a criança numa bicicleta que não era própria, era uma bicicleta de adulto. Você perdoou essa menina, minha filha? E ela diz: sim, Chico, eu fui capaz de perdoar. Eu perdoei ela, sim. Essas grandes almas estão aqui, meus amigos, para ensinar que aquilo que a gente pensa que é certo pode ser melhor, um pouco mais certo. Um médium berabense diz para ela assim: mas não é o caso de você perdoar, é o caso de você agradecer a ela. O menino veio comprometido a morrer com uma queda tola. Ele deveria cair. Vocês não suportariam a culpa se ele viesse a cair do colo de vocês. Agradece a ela porque a criança caiu com ela. Isso livrou vocês dessa culpa. Ela se emociona, percebe o planejamento da vida maior, percebe o carinho dos bons guias, ali tudo organizando. E quando sai então, muito emocionada, o Chico chama e diz: e não se preocupe, ele não ouviu seus gritos, saiu dormindo em braços tão maternais quanto os seus. Meus amigos, pais e mães, quando somos assoberbados por falta de tempo, com muitas atividades, e temos de fazer alguma coisa na cidade, ou ficar um pouco longe de casa, a gente não confia o trato dos nossos filhos a uma vizinha, a uma parente, a uma pessoa que a gente confia? É isso que o Espiritismo faz por nós. Não é a nossa mão, não é o nosso braço, mas existe alguém lá cuidando do nosso filhinho, da nossa filhinha. Isso nenhuma doutrina no planeta faz, como para nós, como faz o Espiritismo. Então nós nos convencemos de que é tudo planejado, sim. Ele tinha esse compromisso kármico, desencarnar daquela maneira, mas chegou na hora aprazada em que eles tinham condições, ele e os pais, de suportarem essa dor, esse sofrimento, esse padecimento. São essas consolações da alma que o Espiritismo traz para nós. E então vemos esses quadros tristes das desencarnações coletivas, das tragédias coletivas, ou mesmo das tragédias pessoais, e pensamos que aquelas almas são grandiosas, porque já estão tendo condições de pagar, de ressarcir, de fazer o bem. Naquele dezembro de 1961, a dona Eloíde foi convidada pela dona Vilma para ir a um espetáculo do Gran Circo americano em Niterói. E nesse dia, o circo pega fogo. E as estatísticas variam,
Mais de 800 pessoas, alguns falam de mais de 1.500 pessoas, morreram no grande circo americano de Niterói. Considerado o maior incêndio, o maior acidente por morte no Brasil. Só perde, ou melhor, Santa Maria vem depois, é o segundo depois do grande circo. Possivelmente, se aquele convite tivesse sido um pouco antes, e o tal circo tivesse não pego fogo, mas ele foi incendiado, certamente eu não estaria aqui, Nuti, fazendo parte dos 145 anos de comemoração do Centro Espírita Luiz Gonzaga, do Centro Espírita Jacarepaguá, porque a Dona Eloíde é minha mãe. Eu poderia não estar aqui hoje, esse acidente ocorreria. Imagine vocês que foi o empregado do circo, chamado Dequinha, e outros mais 2 companheiros, que porque se desentendeu com o patrão, em função do pagamento do salário atrasado, botou fogo no circo. Podemos nós imaginar que um Dequinha, alguém mal intencionado, pode gerar mal na vida de tantas pessoas, num mundo que é ético, num mundo de Deus? Quando uma filha ou um filho, mas somente ela, está se aprontando para a balada e sai de casa à 1 da madrugada, porque só às 2 que a festa fica boa, a gente fica com o coração opresso, mas ela está se aprontando, se enfeitando toda e vai para a balada. Ela leva uma bolsinha pequenininha, cruzada no ombro, e a gente não fala, mas se a gente pudesse, a gente se miniaturizaria e entraria dentro daquela bolsa pequenininha para ir com ela. Porque quando acontecesse alguma coisa lá, quando um bebum, um incêndio, alguma coisa fosse acontecer, nós teríamos a bolsinha para salvar a filha. A gente não consegue ficar tão pequeno para caber naquela bolsinha. E também acho que não é interessante a gente ir com a filha na balada. Eu acho que ela não vai gostar. Imagina ela chegar lá na festa com a mãe do lado. Aí o colega diz assim, ué, sua mãe veio? Veio, vamos que aconteça alguma coisa. Imagina, gente. A gente não vai, a gente não chega a ir, porque não consegue ficar pequeno, não consegue acompanhar. Quando simplesmente dá os 2 beijinhos, se despede e bate a porta, o que é que nos resta fazer? Entregar os cuidados para o pai dela. Então ele diz assim, é com o senhor. Se eu pudesse, eu iria. Eu não posso, mas o senhor pode. Imaginamos nós, queridos papais, queridas mamães, com todo o respeito que vocês têm aos seus filhos, o amor que vocês têm aos seus filhos, acaso vocês podem mais do que Deus? Se vocês lá estivessem, não aconteceria, mas Deus, o Pai omisso, é quase que isso, olhou para o outro lado, aconteceu? Não, meus queridos, a doutrina espírita explica, entende, nos faz entender o processo, não é assim. Essas tragédias que acontecem, elas vêm com determinação, elas vêm para o endereço certo, na hora exata, a fim de que a gente resgate os erros cometidos. Ainda que a gente não lembre, ainda que a gente não recorde, mas o processo da vida é esse. Quando nós hoje, nesses últimos meses, abrimos o jornal da nossa TV, o jornal televisivo, ou mesmo jornal lido,
que a gente ouve esses escândalos, essas coisas horrorosas envolvendo os homens públicos do nosso país, reencarnacionistas como somos, que a gente fala, eu quero ver esse sujeito que vai acontecer com ele. Espera, a gente quase que diz assim para ele, aguarda que o seu está chegando. Nós desejamos que ele resgate, que ele responda pelo que fez. Meus amigos, é isso que a vida faz. Só que não necessariamente às nossas vistas. Porque ela não quer alimentar vingança, ela quer justiça. Eu ficar, tá vendo? Pagou. Isso ela não quer que a gente faça. Ela ressarce, ela cobra, ela educa, ela redime, sem alimentar em nós o desejo de vingança. Assim são as verdades espirituais que podem nos chocar, podem nos fazer sofrer, mas a doutrina espírita traz essa mensagem libertadora e esclarecedora como ninguém, como nenhuma outra proposta da vida. Estamos no nosso 25 de agosto de 2017. Faltam aí alguns meses ainda para dezembro de 2017. Eu não sei, irmãos, se o contador divino já sondou a conta de cada um aqui e já sabe que alguns podem pagar a fatura. Eu não sei se até dezembro vai chegar na nossa casa, no nosso endereço espiritual, uma fatura. Mas se ela chegar, saibamos que ela não errou de endereço. Ela veio para o endereço certo, porque nós temos plenas condições de pagar. É assim que o Espiritismo coloca as coisas. E a gente vai entendendo isso, vai assimilando e vamos compreendendo esses quadros difíceis da vida. Quando, para encerrar, estão pensando que eu não vou parar nunca mais de falar, né? Ficaram até aliviados, você viu que até riram, né? Eles que até meia-noite um tempo. Quando a mãe da Célia, Dona Lia, estava com seus 90 anos, ia dar uma entrevista, a filha foi maquiá-la. E ela estava sentada então diante da penteadeira, e a filha passou blush, pó de arroz, batom, e viu a mãe viúva. O pai tinha desencarnado com 68 anos. Ela enfeitando, maquiando a mãe, viu que a mãe fez uma carinha triste, meio desanimada, e a Célia olhou e disse: mamãe, só não gostou? Não gostou da maquiagem? Eu tiro, mamãe. Quer que eu tire? Disse: não, minha filha, não é isso não. O seu pai já desencarnou e foi com 68 anos um moço, e eu estou esse caco aqui, imagina eu chegando lá desse jeito. Meus queridos, a pessoa que tem noção espírita, até vaidade tem. Imagina eu chegar lá desse jeito, ele com seus 68 e eu dessa maneira. São essas notícias de vida maior, de espiritualidade, de esperança, que o Espiritismo nos traz, que o Espiritismo faz em nossas vidas. Por isso, retorno a dizer a vocês, meu parabéns, meus profundos parabéns para vocês por ter edificado essa casa, que recolhe lágrimas que às vezes não se expressam no externo do olho, rolam pelo coração, e tem tido nesse ambiente, nessa casa, a oportunidade de terem suas almas apaziguadas pela mensagem espírita. Que esses 145 se dobrem e se multipliquem, se tripliquem,
e que essa casa mantenha essa mensagem de vida maior. Falamos daqueles que nos antecederam à morte, os fundadores dessa casa, dirigentes. Quanta gente eu conheci nesses 30 anos que eu visito essa casa, mais ou menos. Talvez eu sou mais velha do que a maioria de vocês. Ao longo dessas décadas, quantos já se foram? Se tornaram invisíveis, mas continuam vivos. E quem sabe alguns deles não estão aproveitando as cadeiras livres, ou não, já que estão numa outra dimensão. Talvez alguns deles estejam bem pertinho de nós, queridos, ao nosso lado. E depois de ouvir todas essas considerações, talvez eles estejam querendo gritar dentro do ouvido de cada um de nós: é verdade. O que ele está falando é verdade. Porque um dia eu imaginei, um dia eu pensei, mas hoje eu sei que eu nunca serei pó. Porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja luz negra ou dourada. A luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ter seu brilho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa. Indumentária, penso que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas estranhas realizações terrenas. Ele está certo. Antes eu só pensava, eu só acreditava. Agora, mais do que sei, eu sinto que eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo dessa soturna deusa dos destroços chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não recebe no batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Muita paz, parabéns.